Olá, hoje eu vou falar a pedidos, de muita gente sobre o mapa da Terra na Lua. Essa teoria que tem ganhado força, especialmente entre aqueles que gostam de estudar uma cosmologia mais alternativa, diferente daquela que nós estamos acostumados, especialmente no que tange ao tamanho da Terra. Não vou nem entrar no mérito do formato ainda, Mas eu vou falar depois, tá? Tamanho e formato. Bom, tem rolado um debate muito interessante sobre se o homem pisou ou não pisou na Lua. Isso para mim não é assunto novo. Eu falava disso 7 anos atrás aqui no YouTube, 7, 8 anos atrás. Existe uma série de vídeos do canal Inteligentista do Douglas Aleodin, que eu acredito que é o mais detalhado em relação a isso. Ele é um doutor em física e fez uma análise minuciosa. Talvez você não concorde com todos os argumentos, mas ainda assim são horas e horas e horas, nem lembro quantas horas são o total, de conteúdo que ele fez a respeito disso. Aí nós tivemos recentemente um debate no canal Redcast, onde os debatedores ali se enfrentaram, um defendendo que sim, o homem pisou a Lua e o outro dizendo que não. O que disse que sim, defendendo no caso a ciência convencional, disse que era possível fazer isso sim, naquela ocasião, porque existia já computadores capazes de produzir aquele efeito do pouso, da propulsão reversa, de modo a conseguir fazer o pouso e depois a decolagem da Lua. Eu, basicamente, vou ser bem franco com todos aqui, eu nunca engoli essa história. Nunca engoli essa história. Essa é a minha posição. Eu acredito que fizeram e divulgaram imagens para promover aquele fenômeno, aquele acontecimento, mas isso também não quer dizer que não existiam viagens espaciais, viagens para algum local específico. Talvez um local nas chamadas terras além, como bem colocou aqui o senhor Eduardo do canal Relógio do Criador, com quem eu tenho um trabalho em conjunto, inclusive, dentro do Instituto São Brandão, na cronologia do Apocalipse, que é um dos nossos conteúdos fechados. Será possível que nós tenhamos aqui terras além? Deixa eu falar uma coisa para você, não sei se você sabe. Vamos fazer uma recapitulação histórica sobre isso. E a minha opinião, que é a opinião que eu falo lá dentro, do Format, é a seguinte. As pessoas, basicamente, elas tendem a questionar essas coisas, uma parte delas. Se você reparar, existe uma semelhança entre a teoria convencional, a teoria vigente, Terra-globo, girando ao redor do Sol, dentro do sistema solar, dentro da Via Láctea, dentro de um universo gigantesco de 14,5 bilhões de anos-luz, segundo a teoria do Big Bang. A outra tese, que também tem voltado à baila, é aquela que afirma que a Terra tem o formato de uma pizza com uma bandeja por cima, um domo em cima. E não tem mais nada, não existe nada além, não existem mundos a serem conectados, porque existe um firmamento sólido, águas em cima, e você não tem como contactar outros mundos, basicamente. Não existem terras além, não existe nada além. Se você parar para pensar, as duas, tanto a teoria da Terra pizza, vamos colocar aqui a Terra pizza, os continentes aqui, com o domo por cima, quanto a teoria da Terra esférica, quase uma esfera aqui, Vou fazer diferente. Assim, então tanto essa teoria aqui, da Terra isolada, quanto essa daqui, da Terra como sendo um pálido ponto azul, se você consegue ver ali, como disse Carl Sagan, ambas as teorias nos isolam, nos mantêm afastados de um todo maior. De certa forma, nesse sentido, esse conceito aqui de Terra pizza com um domo por cima acaba sendo um belo de um gatekeeper. Um gatekeeper, Um gatekeeper. Gatekeeper seriam os mantenedores do portal. Aqueles que não te deixam enxergar além do portal. Além daquilo que se quer esconder. Além daquilo que se quer ocultar. Esse é o ponto. Eu sempre fiz pesquisas nesse sentido e o Format é disso, basicamente, que se trata. Entre outros estudos cosmológicos, estudos, por exemplo, como os estudos que nós temos, da sabedoria da antiga cosmologia de Dr. Wolfgang Smith, que foi professor de astronautas na Universidade da Califórnia, professor do MIT, que criou a fórmula matemática
que possibilitaria a reentrada de aeronaves na atmosfera terrestre. Perfeito? Por exemplo, os teóricos do Big Bang, na página 204, geralmente respondem a problemas desse tipo fazendo suposições adicionais. Certamente, uma teoria científica não precisa ser instantaneamente descartada ao entrar em conflito com os fatos observados. É uma prática normal procurar uma hipótese apropriada para resolver o impasse, processo este que, não raro, leva a descobertas adicionais. Mas tal fato dificilmente exonera uma teoria que goza de pouco ou nenhum apoio empírico e é mantida viva, sobretudo, por meio da proliferação de suposições ad hoc. Poder-se-ia objetar a minha segunda afirmação com base no fato de que a teoria do Big Bang realmente previu a radiação de fundo em micro-ondas e, além de não ter previsto uma temperatura falsa, ocorre de a radiação de fundo e, além de não ter apenas previsto uma temperatura falsa, ocorre de a radiação de fundo em micro-ondas poder ser explicada de modo convincente. Mais para frente, na página 205, ele vai dizer o seguinte: como a predição, entre aspas, de Lemaitre dos raios cósmicos e de Gamow dos elementos químicos, a previsão da radiação de fundo em micro-ondas realmente pouco faz para reforçar a hipótese do Big Bang. Enquanto isso, o acréscimo de hipóteses sempre novas e cada vez mais fantásticas para enquadrar a conjectura original nos fatos não é um bom sinal. Há um ponto na cândida observação de Brent Tully, abre aspas, é perturbador ver formular-se uma nova teoria a cada vez que se observam novos fatos, fecha aspas. Então a gente está falando de uma crítica de Wolfgang Smith, PhD, em matemática pela Universidade de Columbia, foi professor do MIT e da Universidade da Califórnia, deu aula para astronautas, basicamente. O que fazer, por exemplo, ao verificar-se que a quantidade de matéria existente no universo é cerca de 100 vezes menor do que a necessária para que se formem galáxias? A massa perdida, 100 vezes a massa estimada do universo. É literalmente suplementada na base da canetada, postulando-se algo chamado matéria escura. Uma espécie de matéria que não interage com campos eletromagnéticos e nem jamais foi observada. Então, pessoal, não pense você que, apesar do engajamento, apesar da convicção aparente dos defensores da versão oficial, não pense você que essa batalha já está definida e que essa guerra já está ganha. O que acontece e o que falta é seriedade na discussão. Um dos problemas, eu entrei nessa discussão pela primeira vez acho que foi 2017. Eu comecei em 2016, mas em 2017 eu participei de um debate, tá? Pela primeira vez, no extinto Terça Livre, contra o Eduardo Sistemático, e mais o Thiago Maia, e do meu lado tinha o Rogério também, então a gente foi em 2 contra 2. Nós fomos para defender a teoria alternativa na ocasião, porque era uma novidade e realmente nós estávamos todos deslumbrados com isso. Com o tempo, posteriormente, eu participei de um outro debate, eu evoluí na minha compreensão e eu fui fazer um debate contra o Paulo Cogos sobre esse assunto também. Alguns anos depois, isso foi em 2020, tá? Acho que foi em 2020, ou final de 2019 ou começo de 2020. Então, ali eu fiz um debate onde eu fui defendendo que a Terra não necessariamente, eu não defendi um formato específico. Eu até pedi que colocassem o termo Terra Quântica, mas eu questionei a cosmologia padrão, cosmologia que hoje se aceita, e participei desse debate contra o Paulo Cogos. Então, com o tempo, fui vendo que esse movimento todo, ele acabou perdendo muito da essência, porque muita gente que estava ali não estava ali mais para questionar, estava ali para impor um dogma, um novo modelo que tinha que ser aceito por todos. E eu comecei a torcer o meu nariz e comecei a sair de perto quando eu vi que estavam usando, esses sim, estavam usando essa pesquisa, esse movimento, para impor certas doutrinas, algumas até políticas. Não foram poucos os que eu vi ali dentro descambarem para a defesa do bigodinho da Alemanha, aquele movimento que levou à Segunda Guerra Mundial. Absurdo. Então usava-se a pesquisa da Terra Pizza, se é que me entende, que eu até vou evitar o termo para não ficar aparecendo aqui embaixo, que é o assunto, para que o vídeo não seja limitado. Então, eu vi isso acontecer. Depois eu vi outro movimento ainda mais preocupante,
um movimento neognóstico que utiliza da Terra Pizza para fazer você se voltar contra o Deus bíblico, o Deus de Israel, o Criador. Então eles entram ali, utilizam aquele movimento, o terrapizzismo, vamos falar assim, e quando você vê, você está sendo arrastado a uma ideia que só tem um objetivo, o mesmo que aqueles que promovem o bigodinho sofreram ali as devidas persecuções penais, em alguns casos, soube que houve condenações merecidas, porém isso volta. Aí já que não podem defender mais o bigodismo da Alemanha da Segunda Guerra, aí eles começam a atacar o Deus de Israel com o único objetivo de levantar, mais uma vez, o ódio criminoso contra judeus dentro desse movimento. Quando eu fui vendo que a coisa estava indo por esse lado, eu fui me afastando, não quis mais ter nada a ver com isso, não quis estar associado a essa gente, a essas pessoas, e fui me blindando. Mas eu não parei de fazer meus estudos e as nossas pesquisas. Tanto que o formato continua ativo. Tanto que hoje temos a cronologia do Apocalipse, que fala muito de cosmologia, junto com o canal Yeshua, ou o Relógio do Criador. Então nós temos duas frentes que falam de cosmologia nos nossos estudos, com o máximo de embasamento possível.